Vamos lá, então. Olha, ontem não, né? Foi ontem mesmo, né? Foi ontem, isso mesmo. Ontem nós demos início à aula de número 2, o mais espetacular de todos. A gente estava falando, lemos lá o diálogo, né? E aí nós começamos a falar a respeito dos pronomes relativos, absoluto. Olha lá o Arnold, que bonitinho. E eu expliquei para vocês aqui, segundo a nossa apostila, né? Como que a gente descobre que estamos usando o relativo absoluto, né? É bem tranquilo. O relativo tem toda uma estrutura e o absoluto é uma palavrinha só, pequenininha, né? Mas é tranquilo de se descobrir, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem mais alguém entrando. E aí nós fizemos então a página 4, 5 e 6. Nós chegamos a terminar 6, não, né? Nós não fizemos toda a 6. O que a gente fez da número 6, gente, da página 6? Nós fizemos só o exercício 1 e 2, ou eu pedi para vocês responderem e a gente ia corrigir hoje? Eu não lembro. Alguém sabe me dizer? Como é que é, professor? Da página 6, eu lembro que o exercício 1 e 2, que é sobre o texto, nós chegamos a fazer em aula ou eu pedi para vocês fazerem e a gente corrigia hoje? Eu só não me lembro se foi dessa maneira. Em aula, professora. A gente estava fazendo em aula. A 1 e a 2, então, a gente já respondeu, tá tudo ok, certo? Bom dia. 4 lá. Tá, deixa eu anotar aqui o PIVA. Então, tá bom. Eu lembro que a 3 e a 4 eu pedi para vocês não fazerem, porque era sobre a gramática, mas a 1 e a 2, como era sobre o texto, eu lembro que a gente tinha, pelo menos eu havia pedido para fazerem. Deixa eu anotar aqui o PIVA. PIVA, página 6, tá? Então, nós vamos fazer aqui na página 6, o exercício 3 e 4. Vamos lá, deixa eu abrir aqui uma pagininha para compartilhar com vocês. E aí eu já explico. Página 6, então, exercício 3. Queridos, o 3 está escrito assim, ó. Identifique e reescreva abaixo os tipos de relativos que se encontram no diálogo que já foi lido. Mas é para a gente separar. Então, a gente tinha visto 2 tipos de relativos, né? De superlativos, desculpa. O superlativo relativo e os dois estão aqui. Ah, tá, desculpa. É tudo relativo aqui, tá bom? Mas eles colocaram... Ah, tá, entendi. Absoluto, eles não escreveram. E o relativo, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, tá errado, tá um pouquinho errado aqui na nossa apostila. O exercício 3, nós vamos procurar lá no texto. Cadê a Fernanda? Deixa eu ver aqui. No exercício 3, a gente vai procurar lá no texto, então, um exemplo de superlativo relativo e um absoluto, tá bom? Ou mais de um. Vocês já têm esses superlativos grifados. Nós tínhamos visto que no texto de vocês tem umas palavrinhas grifadas. Então, vocês vão copiar aqui. No primeiro, vocês vão copiar a frase que é do superlativo relativo. E no de baixo, vocês vão copiar as palavras que são sobre do superlativo absoluto, tá bom? Então, as palavras já estão grifadas no texto. A gente só vai, então, copiar cada uma no seu devido lugar. Bom dia, Fernanda. Tudo bem, querida? Tudo pronto. Fernanda, nós estamos na página 6. A gente já tinha feito exercício 1 e 2, né? Na aula de ontem. E agora nós vamos fazer o exercício 3 e 4, tá bom?
Superlativo relativo. Lembra, o superlativo relativo, ele é uma frase, né? Ele tem uma estrutura, tem uma forma de escrever. Qual, lá do texto, qual parte que está grifada lá no texto que nós vamos por aqui, que é o superlativo relativo? Qual que é a palavrinha ou a frase? Fala para mim que eu já vou escrevendo. Quem lembra? Não, professor, peraí. Interessantíssimo, muito feliz. Esses aí são superlativos absolutos. Qual que é a primeira coisa que está grifada lá do texto, que está com tracinho? Bueníssimo. Não, é concentradíssimo. Tá. Então, vamos fazer assim, ó. Peraí, deixa eu pular aqui, ó. Opa! Ô, Maria Cláudia. Vamos fazer assim, ó. Superlativo absoluto. A palavra absoluto, gente, não tá aí na apostila de vocês, tá? Mas quem quiser já colocar, pode colocar. Essa palavrinha aí, que o Roger acabou de falar, né? Concentradíssima. É um superlativo relativo ou absoluto? O que vocês acham? Acho que é relativo. Ó, lembra, o relativo é uma frase. No superlativo relativo, a gente usa um artigo, a gente usa a palavra mais ou menos, tá bom? Como é só uma palavrinha... Absoluto. Isso. Agora, o superlativo absoluto é aquilo em que a gente dá ênfase a um adjetivo, a uma qualidade. Então, por exemplo, inteligente, muito inteligente ou inteligentíssima. Então, essas duas palavrinhas, muito inteligente ou inteligentíssima, a gente vai colocar no absoluto. Como está escrito concentradíssima, é uma qualidade, concentrado, só que eu estou elevando. Por esse motivo, a gente vai colocar aqui no absoluto, tá bom? Concentradíssima. Essa é uma palavra. A próxima palavra que está grifada lá é bueníssimo. Vai ser relativo absoluto, superlativo. Relativo ou absoluto? O que vocês acham? Olha o finalzinho, ó, concentradíssima e bueníssimo. Qual dos dois? Relativo ou absoluto? Absoluto. Isso mesmo. Então, todas as palavras acabadas com íssimo ou íssima, a gente vai colocar aqui no absoluto, tá bom? Então, vamos lá. Quem acabou de entrar, que eu não lembro o nome? Pérez. Como você, filha? Deixa eu anotar aqui o nome do Pérez. Gabriel Pérez. Então, pessoal, já foram duas do absoluto. Próxima frase é: ele mais espetacular de todos. Absoluto ou relativo? Relativo. Isso, esse é o único. É chocolate, come. Esse é o único que é relativo no texto, tá, gente? Então, do relativo é a única palavrinha que vocês vão copiar. Oi, Laura. Doce travessura, muito bem. El mais espetacular de todos. Só isso, tá bom? Andy, buenos dias. Pérez, buenos dias. Tudo bem com vocês? Queridos, estamos na página 6, como vocês podem ver aqui, respondendo o exercício de número 3, tá bom? Amores, então, todas as outras palavras que forem aparecendo aqui no texto, elas serão consideradas como superlativo absoluto. Então, a gente já viu aqui concentradíssima e bueníssimo. As próximas são curiosíssimo, muito felizes e interessantíssimo, tá bom? Então, vou escrever aqui, mas vocês também podem já ir escrevendo no livrinho de vocês. Opa,
curiosíssimo. Depois, muito. Pega a sua água, toma aguinha. Muito felizes. Deixa eu abrir aqui mais espaço para tentar deixar tudo juntinho. Peraí. Cadê? Aí. Muito felizes e interessantíssimo. Acho que é, opa, interessante. Inverti aqui a ordem. Tíssimo. Então, superlativo relativo, ele é uma frase, né? Ele, mas, espetacular de todos. Então, nós temos primeiro o artigo ele, olá, depende de como tá a palavra. Depois a gente usa as palavrinhas mais ou menos, tá bom? Nesse caso aqui a gente usa a palavra mas. Depois nós temos um adjetivo, que nesse caso foi espetacular, tá bom? Poderia ser inteligente, bonito, esperto, qualquer adjetivo, né? E para finalizar, eu falo de um grupo. Então aqui a gente está falando de todos os livros, porque o texto fala a respeito de livros, né? Então essa é a estrutura do superlativo relativo, é uma frase. Já o absoluto é uma palavra, é quando eu quero pegar uma característica, né, e aumentá-la. Então, a gente usa a palavra colocando íssimo ou íssima no final, né, concentradíssimo, concentradíssima, bueníssimo, bueníssima. Ou então, por exemplo, eu posso pegar a palavra inteligente e colocar muy inteligente. Então, eu coloco a palavra muy no início, tá bom? Então, o absoluto tem duas formas. Ou eu coloco a palavrinha muy antes do adjetivo, né? Ou então eu pego essa palavra, esse adjetivo, e coloco íssimo ou íssima no final. E aí eu faço o superlativo absoluto, tá bom? Vamos para o exercício de número 4. Exercício 4. É o seguinte, ó. Qual é a diferença entre os superlativos relativos e os absolutos? Faça 2 frases para cada tipo. Você pode utilizar alguns adjetivos do quadro. Então, aqui no quadro nós temos muy, mais adjetivo, ou íssimo e o íssima. Esses aqui a gente usa para os absolutos, como a Pro acabou de falar para vocês, né? E para o outro, que é o relativo, nós vamos usar as palavrinhas el, olá, los, olás, que são os artigos. Então, quando eu quero definir se uma palavra é masculina ou feminina, tá bom? Está no singular ou no plural. Com a palavrinha mais, e aqui a gente também pode usar a palavra menos. Eles não colocaram, né? Mas eu tanto posso usar mais como posso utilizar menos. Um adjetivo, a palavrinha de e mais o final da frase, que eu vou colocar isso dentro de um grupo, tá bom? Então, primeiro, qual é a diferença entre os relativos? Minha Nossa Senhora, os superlativos, relativo e absoluto. Eu acabei de falar para vocês qual que é a diferença, né? Então, nós vamos colocar isso aqui, escrever, né? O superlativo relativo, tá bom? Vamos ver se a gente consegue escrever tudo aí. A gente tem que deixar espaço para depois formar pelo menos uma frase para cada um dos tipos, tá bom? Mas não tem problema, vamos lá. Faz, vamos fazer assim, ó, faz uma comparação. Eita, nós, que caiu aí? Ah, tá bom. Com outro, com outro
de sua espécie. Espécie. Então, o superlativo relativo, ele compara duas coisas do mesmo lugar, do mesmo grupo, né? Ele pode ser usado nesse sentido, tá? Agora, o superlativo absoluto. Superlativo absoluto. Destaca uma qualidade mais alta de uma pessoa ou coisa. Então, aqui a gente tem escrito, né, a diferença de um e de outro, de acordo com a nossa apostila, tá bom? Aí ele está pedindo para a gente escrever exemplos, né? Ele está pedindo aqui no exercício para vocês fazerem duas frases. Mas eu acredito que não tem espaço suficiente para se escrever duas frases de cada um. Vamos ver o que a gente consegue. Então, primeiro, relativo. Relativo. Então, a gente vai fazer duas frases, ou uma, não sei, com superlativo relativo, tá bom? Eu vou colocar, pessoal, o que eu fiz como exemplo, mas vocês podem, cada um pode bolar a sua frase, tá? Deixa eu ver aqui. Então, eu vou pegar uma palavra em que ela está no masculino singular. Então, eu vou usar a palavra ele. Depois, eu vou escrever a palavra mas. Depois, o adjetivo, divertido. Ele mais divertido. A palavra de, que precisa estar na frase. E o grupo, eu vou colocar de la classe. Então, estou falando de uma pessoa, tá bom? Que é a pessoa mais divertida da aula. Então, usei o superlativo relativo, que eu estou comparando uma pessoa com os demais, dentro de um grupo, né? Da sala de aula, tá? Então, essa é a minha primeira frase, é o meu primeiro exemplo. Agora, eu vou colocar no feminino. Outro exemplo agora, tá? Então, deixa eu colocar aqui o asterístico. Como eu falei, cada um pode criar a sua. É só exemplo. Então, em vez de colocar o ele, que é masculino, eu vou colocar o lá, que é feminino. Lá, menos. Então, agora eu estou usando a palavra menos e não a palavra mas. O meu adjetivo é colorida, a minha qualidade, né? Usei a palavra de. E agora eu vou usar o grupo. Em que grupo ela se encaixa, né? La menos colorida de mis roupas. Então, por exemplo, esta blusa. A blusa está dentro do grupo roupas, certo? Então, esta blusa é la menos colorida de mis roupas. Então, aqui não tem escrito a palavra blusa, mas está subentendido que é um objeto, né? Como este. E na primeira frase não está escrito a palavra aluno, não está escrito o nome de ninguém. Mas se entende que é uma pessoa, né? Que eu estou dizendo que ele é o mais divertido da aula, tá bom? Então, esse daqui é um caso de superlativo relativo. E o absoluto, então, agora, vamos dar exemplos de absoluto. É o mais fácil. Então, vocês podem pegar qualquer adjetivo, qualquer um, tá bom? E vocês vão colocar, por exemplo, né? Eu fiz aqui, deixa eu ver, inteligente. Absoluto. Deixa eu colocar o asterisco. Então, inteligente, eu posso colocar muy inteligente ou inteligentíssimo. Minha frase, por exemplo, pode ser assim, ó. Ele é muito inteligente. Ou ele é inteligentíssimo. Tá bom? Então, eu peguei o adjetivo inteligente.
e criei duas frases, sendo que uma eu coloquei muy e na outra eu coloquei o próprio adjetivo. Ele é muito inteligente ou ele é inteligentíssimo. Tanto faz aqui, tá bom? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Subir um pouquinho para vocês conseguirem escrever e enxergar melhor. Como eu disse, são os meus exemplos, mas vocês podem e devem, né, até criar o de vocês para poder vocês treinarem, tá? Com isso, a gente acaba, então, a página 6, que são os exercícios dessa aula, e a gente vai lá para a tarefa de casa, na página 23, tá bom? Então, terminem de escrever e coloquem a apostilinha de vocês lá na página 23, por favor. Que eu já vou explicar. Eu estou anotando aqui enquanto vocês copiam. Tem alguém copiando ainda? Não, professora. Vasco está copiando, querido? Só dá um ok para mim. Não? Então, eu vou sair dessa tela aqui, tá? Muito bem. Queridos, então vamos lá. O próximo exercício, da página 23 e 24, é o seguinte. Faça uma interpretação e frase com cada uma das imagens na continuação, utilizando a estrutura da aula. Então, aqui a gente vai utilizar os superlativos absolutos ou os relativos para poder a gente montar as nossas frases, tá bom? Então, vou voltar lá naquela pagininha para poder a gente fazer esse exercício. Deixa eu ver se eu anotei todo mundo aqui, para eu não esquecer de ninguém. Que entrou depois, Fernanda, está anotada, Andy, está anotado, e João Felipe. Deixa eu ver se eu anotei o João. João ainda não. Os demais eu já tinha visto antes, né? Então, já anotei o nominho de vocês. Queridos, então vamos lá. Vai abrir de novo aquela pagininha para poder a gente fazer esses exercícios da página 23, tá? Vou apagar essa parte aqui. Opa. Borracha. Acabei colocando um negócio em cima do... Agora sim. E nós vamos fazer, então, esse exercício da página 23. Como que nós vamos fazê-los? Nós temos aí várias imagens, né? Página 23. E nós vamos escrever, então, uma frase que classifique, né? Que classifique não é a palavra, que modifique o adjetivo que a gente pode utilizar. Por exemplo, letra A está escrito carro sujo. Então, lá nas linhas desse primeiro exercício, deixa eu colocar aqui exercício 1. Exercício 1, letra A. Fica melhor. Preciso limpar o carro, pois ele está muito sujo. Então, a gente vai escrever essa frase, só que em espanhol, tá bom? Necesito limpiar el coche. Vírgula. Pues está... Como que eu escrevo muito sujo, mesmo em espanhol?
Quem lembra? Mucho, não sei. Mucho ruge, não sei. Ok. Vocês lembram que para a gente usar o superlativo absoluto, a gente tem uma palavrinha específica, né? Que é o muy. E o Muy, sujo, pode falar. não sei. Tudo bem, sem Muy, problema. Muy é muy sucio. sucio, pero Isso. Necessito limpar el coche, pois está muy sucio. Eu poderia escrever, por exemplo, necessito limpar el coche, pois está sujíssimo. Então, também poderia ser, tá? Que aí a gente utiliza o superlativo absoluto também. Na B, está escrito assim, ó, carpeta gastada. Vocês estão vendo aí, né? É uma pasta. Carpeta é pasta. E ela está toda gasta, já era, né? Tem que ir para o lixo. Então, a gente pode escrever dessa maneira. Essa carpeta, ou seja, essa pasta, né? Está... Vou usar um superlativo absoluto de novo. Em vez de colocar gastada, né? Eu vou pegar essa palavra e colocar no superlativo absoluto. Mas eu não vou colocar muito gastada. Eu vou colocar gastadíssima, tá bom? Então, a gente está usando aqui o superlativo absoluto. Gastadíssima. Para guardar mis livros. Então, essa pasta está gastadíssima para guardar meus livros. Eu tenho que trocá-la, certo? A letra C tá bem bonitinha, né? A menininha aí sentada no sofá, bastante uma naninha contenta, uma menina feliz, né? Como que vocês fariam a frase? Eu dei 2 exemplos para vocês aqui, para falar a respeito dessa menina. Como que a gente pode fazer? Essa ninha está... O que eu posso colocar aqui agora? É o adjetivo. Como que eu posso colocar? Muy, Muy o quê? na, Olha a palavra que está escrita na letra C. Ninha contenta, né? Então, essa ninha está muito contente, contenta, contenta. contenta. Isso. Essa ninha está muito contenta. Em espanhol, tem contento quando eu estou falando no masculino e contenta quando for no feminino, tá bom? Perfeito. Uhum. E a letra D? Nossa, a letra D não dá para saber muita coisa, né? Então, a mulher está lá apontando uma professora para a lousa, certo? E aí, que frase que a gente pode montar, então, com essa imagem? O que vocês podem me dar de exemplo de frase que eu posso colocar aqui? Como assim? Peraí, é que eu tô sem apostila. Como é, Ah, você está sem? Aham. Você não vai conseguir enxergar. Ó, tem uma sala de aula aqui, né? E a professora está explicando alguma coisa para o aluno, tá vendo? Não tem nada escrito na lousa, né? Mas ela está apontando para a lousa. Que tipo de frase a gente pode montar com essa imagem? Vocês têm 3 frases aqui já que nós montamos, tá? Que tipo de frase que eu posso montar com essa imagem, com essa situação? La maestra está a escrever na lousa, a escrever na lousa, não sei. Então, eu tenho que colocar um adjetivo aqui. Um adjetivo que eu vou colocar que ela está muito o quê? Séria? Não sei. Pode ser. Muito séria. Pode ser. A maestra está muito séria. Uhum. Ou seríssima, né? Vamos fazer seríssima? Porque a gente fez... Deixa eu ver. Na A a gente fez muito sucio. Na B a gente fez gastadíssima. Na C a gente fez muito contenta. Então, vamos colocar seríssima aqui. Seríssima. Em vez de muito séria. Só para ficar
aí igual, tá bom? Um exemplo com cada. La maestra está seríssima, ok? É só um exemplo, poderia ser qualquer outra coisa, né? De acordo com a imagem, é claro, tá bom? De bola. Então, aqui nós usamos todas as frases que nós fizemos com o superlativo absoluto, que são aquelas palavrinhas, os adjetivos, em que a gente engrandece, né? Aumenta. Aí o uso deles. O exercício 2 agora, gente. Está escrito assim: complete a frase e a continuação com a alternativa correta. Então, vamos lá. Abaixo vocês têm as opções, tá bom? Na letra A está escrito maior e menor. Na B está escrito mais pequeno e maior. Na C está escrito mais grande e mais pequeno. E na D está escrito mais pequeno e mais grande. Então, uma dessas 4 alternativas completa a frase. Lá no finalzinho da página 24, a gente tem uma pequena explicação que vai ajudar vocês a escolher o complemento correto. Então, está escrito assim, ó, em espanhol, maior e menor se usa para indicar idade. Exemplo, mi hermano maior tiene 30 anos. Então, maior e menor a gente usa para idade. Maior é mais velho, tá bom? E menor é mais novo. Então, nós utilizamos essas duas palavrinhas, não é com tamanho, mas sim com relação à idade entre duas pessoas, tá? Já as formas mais grande e mais pequeno, apesar de que em português não se usa dessa maneira, tá? Em espanhol elas são corretas. Então, a gente pode colocar assim, ó, este niño es más pequeño que el tuyo. E aí sim eu vou usar no sentido de tamanho, que em português a gente utiliza a palavra menor, né? Este menino é menor que o teu, menor no sentido de tamanho. Só que em espanhol a gente pode colocar mais pequeno, né? Ou mais grande, e em português a gente não usa dessa maneira, fica redundante, porque você está falando duas coisas iguais, né? Mas e grande. Mas e pequeno, fica redundante a palavra, não há necessidade. Só que em espanhol se usa assim dessa maneira, tá bom? Agora, sabendo desses 2 fatos aí, quais são as opções que completa corretamente a frase de cima? Una verdadeira pintura del papapá. Hombre es capaz de interessar al hombre. Nananã. Qual que vocês acham que completa a frase corretamente? A resposta da A, da B, da C ou da D? E aí, qual que vocês acham? Eu tô sem negócio, peraí. Não consegui te ouvir muito bem, Roger. Alguém tem alguma ideia de qual inscrição eu posso colocar? A gente pode usar o maior e o menor nesse caso? Acho que sim. Lembra que a palavra maior e menor é para a idade, ó. Uma verdadeira pintura do maior homem, do mais velho homem, é capaz de interessar o mais novo homem? Ficou um pouco estranho a frase, poderia ser, tem que estar dentro de um contexto, tá? Como está fora de um contexto, ficou um pouco estranho traduzindo para o português, levando em consideração que maior e menor é usado para a idade, né? Vamos ver então as outras opções, mais pequeno e maior. Também são coisas totalmente diferentes uma da outra, mais pequeno e maior significam coisas diferentes, mais pequeno de tamanho, certo? E maior com relação à idade, de mais velho. Então, também não daria muito certo esse não. Na letra C, mais grande e mais pequeno. Uma verdadeira pintura do mais grande homem é capaz de interessar ao homem mais pequeno?
Poderia ser, né? Uma possibilidade. E se eu Doutor. colocar... Oi. Pode